Olá amigos, bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é Marcelo Fenol, sou cervejeiro caseiro e essa é aquela videoaula continuação sobre os principais tópicos destacados pelo livro Yeast. Como eu já falei nessa série, o livro Yeast é um dos livros mais conhecidos, mais famosos e mais importantes para o cervejeiro caseiro que quer se aprofundar no conhecimento aí fermentativo, talvez um dos conhecimentos mais importantes da elaboração da cerveja artesanal. Para quem não conhece, eu tenho um curso chamado Curso de Cerveja Artesanal.net, nesse link que você vê aqui embaixo, onde eu tenho a oportunidade de detalhar todo esse conhecimento que eu tenho apresentado, não só sobre leveduras e fermentação, mas sobre outros tantos assuntos, né? Atualmente são 12 módulos, cerca de 50 horas aulas e mais de 800 tópicos abordados. Então, acesse hoje mesmo o curso de cerveja artesanal.net, se inscreva lá, onde você vai ter acesso à minha plataforma de ensino e também um bate-papo direto comigo, tira dúvidas, suporte técnico, toda aquela mentoria que eu vou poder estar te oferecendo aí a partir do curso de cerveja artesanal.net, beleza? Então, continuando, hoje, se eu não me engano, é a nossa quinta aula, temos a seguinte frase: alguns especialistas dividem a fermentação em 4 fases: latência, também chamada de lag, crescimento, fermentação e sedimentação. É muito importante você entender essas 4 fases fermentativas, porque é a partir do conhecimento dessas 4 etapas e o que tem que acontecer em cada uma delas, que você vai poder monitorar a sua fermentação e, eventualmente, tomar algumas decisões corretivas, né? Algumas medidas, observações e tomar algum tipo de ação para você ou melhorar a sua fermentação ou conseguir que ela encerre bem, ou geralmente corrigir um problema fermentativo. Falando rapidamente sobre essas 4 etapas, a primeira, latência, chamada de lag, é o momento que ocorre entre você inocular a sua levedura e ela começar a ter algum tipo de atividade. Essa latência depende muito do estado de saúde da levedura. Ela pode ser tecnicamente de 0 minutos, alguma coisa que você nem observe, a até 2 dias, em casos aí muito raros, tá? Até 2 dias de latência, onde ela vai começar a se preparar para a multiplicação. A segunda etapa, chamada crescimento, é uma etapa onde ela vai absorver todo o oxigênio dissolvido ali no mosto, usar esses nutrientes, esse oxigênio, para fazer parede celular e ela vai se propagar, ela vai crescer. É uma atividade aeróbica onde há alto consumo de oxigênio e pouca produção de álcool. O objetivo é criar uma biomassa bastante grande capaz de fermentar a sua cerveja. Na sequência, de uma forma tênue e tranquila, né, a levedura passa então a fermentar. Quando acaba a disponibilidade de nutrientes do tipo oxigênio, ela para de fazer a fermentação aeróbica e inicia a fermentação anaeróbica, uma fermentação muito mais difícil para a levedura, onde ela consome mais ainda os nutrientes dissolvidos no mosto e ela começa a produzir álcool e outros subprodutos na sua cerveja, ésteres, fenóis e por aí vai. É a etapa talvez mais comprida, que mais demora, né? Dependendo aí de uma Kveik, por exemplo, pode levar apenas 2 dias, apenas 1 dia. Numa cepa Ale pode levar em torno de 3 a 5 dias, dependendo da temperatura que você faz, né? Numa cepa Lager pode demorar até 10 dias, dependendo aí, no caso de uma fermentação numa temperatura bem baixa. No final temos a etapa de sedimentação, onde se conclui a fermentação, acaba-se os nutrientes absorvíveis pela levedura, acaba-se os açúcares, e ela começa a flocular e entrar em dormência, né? Uma espécie de hibernação. E a levedura, com essa precipitação, ela acaba limpando a cerveja, né? A cerveja passa de uma característica turva para uma característica mais cristalina. A sedimentação também depende de vários fatores que podem ajudar ou atrapalhar, como a temperatura, né, ou promover a velocidade de sedimentação, o tipo de cepa, algumas cepas são mais floculantes do que outras, e características gerais aí da cerveja, que podem, alguns nutrientes, por exemplo, o cálcio ajuda a precipitar, a sedimentar mais rápido, beleza? Então, dada essa visão geral, vamos agora a alguns tópicos mais técnicos, né? O zinco é o único composto que geralmente é escasso. O que o livro fala nesse momento? Que o próprio malte, durante o processo de malteação, ele incorpora naquele malte uma série de íons, uma série de nutrientes não orgânicos necessários para uma boa fermentação.
né? E de todos eles, vamos pensar aqui, cálcio, magnésio, sulfatos e por aí vai, o único que é muito necessário e que não vem da malteação é o zinco. Então, talvez o zinco seja o único realmente necessário para você ter uma boa fermentação. Lembrando que quase todos os nutrientes que a gente vê para cerveja, Cervomyces, Superfood, Leyland, entre outros tantos, contém entre aquele mix de produtos, né, que compõem ali o nutriente, o zinco como um deles, beleza? Se você quer fazer o seu próprio nutriente, como explicado lá no nosso curso, você pode usar levedura de cerveja e zinco, zinco quelado, a gente vai até falar sobre isso. Qualquer forma aí de zinco para complementar esses nutrientes. O próximo tópico é uma continuidade falando sobre oxigenação, tá? Então, uma exceção é quando se fabrica cervejas de alta densidade e alto teor de álcool, ou seja, uma OG a partir de 1080, vamos assim dizer, né? Nos casos em que o fermento precisa de grandes reservas de nutrientes para fermentar a cerveja até a conclusão, uma segunda adição de oxigênio entre 12 e 18 horas após a inoculação inicial pode fazer uma tremenda diferença, atenuando a cerveja para o nível desejado. O que ele fala? Que em fermentações difíceis, né, no caso aqui ele está falando de alto G, mas a gente pode considerar uma lager também, numa temperatura muito baixa, pode ser necessário uma quantidade de biomassa maior para você ter uma fermentação saudável. E para você ter mais biomassa, ou você faz um pitch rate elevado, né, jogando mais nutriente, mais fermento ali no início, ou você prepara que esse primeiro estágio de propagação ele tenha uma suplementação, né, um crescimento de biomassa muito maior. Uma das formas de você obter esse crescimento de biomassa é garantir que aquela fermentação, que a propagação, que é uma multiplicação aeróbica, ela continue por mais tempo e não só naquele início, ali logo após a latência de ter um crescimento. Então, como é que você vai fazer? No começo, logo que você inocular o seu fermento, você pode fazer uma oxigenação com oxigênio puro e você pode também usar dos nutrientes naquele momento para aumentar essa carga de qualidade ali do teu ambiente fermentativo. 12 a 18 horas depois, você pode inocular mais oxigênio e se você também tem nutrientes, ou se você só tem nutrientes, pode colocar ali mais nutrientes que vai ajudar na multiplicação dessa biomassa. Se você não tem oxigênio e quer colocar uma bombinha de aquário, simplesmente abrir o balde para entrar mais ar e balançar, também dá certo, também funciona. Mas tudo é uma questão de equilíbrio, né? Nada que exagerado é bom. Por exemplo, se você fizesse uma inoculação de oxigênio durante 2 dias ou 24 horas direto, você ia colocar tanto oxigênio lá dentro que você só teria multiplicação celular, então você não teria mais cerveja, né? Você só fez ali um starter gigante, né? Acabou que vai consumir todos os nutrientes e não vai dar para gerar álcool, vai gerar apenas biomassa de células, ok? Então tome cuidado para não exagerar demais, porque oxigênio demais também pode acabar oxidando a tua cerveja. Legal? Alguns fabricantes de cerveja iniciam a fase de latência das cervejas entre 22 e 24 graus e concluem a fermentação em 20. Olha só o que ele está dizendo. Alguns fabricantes eles inoculam as leveduras numa temperatura mais alta, 22 e 24, e concluem a fermentação em 20. Então eles abaixam e faz uma fermentação mais baixa que conclui em 20. Não está dizendo nem que foi 100% em 20 graus, de repente abaixou em 18 ou menos e subiu, né? Mas conclui em 20. Ou seja, terminando uma temperatura mais baixa do que começou. Isso também pode ser feito com sucesso para as lagers, iniciando a fase de latência. Olha que interessante. Fase de latência, inoculação do fermento em 22 a 24 graus. Então, vou fermentar lager, mas eu estou colocando o fermento em temperatura bem mais alta. E a redução da temperatura do fermento para 10 a 13 graus. Então, depois de 12 a 18 horas, onde já houve aquela preparação muito boa para produzir aquela biomassa fermentativa, aí eles reduzem a temperatura ali da tua cerveja bem baixa, né, 10 a 13 graus, e faz a fermentação lager numa temperatura mais baixa. Qual que é o objetivo dessas técnicas? É aumentar a saúde, a qualidade da biomassa propagada de levedura, para você ter consequentemente uma boa fermentação. Tá? Todas essas formas aí vão te produzir mais biomassa e garantir uma fermentação melhor. Entretanto, isso gera 2 problemas. Um deles, que uma propagação muito rápida, muito intensa, acaba gerando ésteres, né?
que pode ser interessante ou pode não ser interessante na cerveja, depende do perfil, mas também pode gerar álcools superiores, tá? Aquela sensação de queimando o céu da boca aí na tua cerveja final. Isso aí é um defeitinho bastante chato numa cerveja. Continuando. O melhor caminho para a qualidade da cerveja geralmente é a inoculação do fermento na temperatura da fermentação ou ligeiramente abaixo dela. Ele quer dizer com essa frase, a maioria dos datasheets ou das leveduras, né, vamos dizer assim que quase a totalidade das leveduras secas, ale, por exemplo, diz para fermentar ali em 18 graus. É um parâmetro meio que geral para quase todos os estilos. Um ou outro, né, Saison, Brettanomyces, Kveik, que fogem dessa regra aí, mas a maioria é 18 graus. E ele está falando que o melhor caminho para a qualidade da cerveja é inocular numa temperatura mais baixa, por exemplo, 16 graus, e depois fazer a fermentação na temperatura indicada, 18 graus. Diferente daquela ideia anterior, que o objetivo era fermentar uma cerveja de difícil fermentação, né, com uma OG muito alta ou numa temperatura muito baixa, aqui ele está falando de uma cerveja tradicional. E que nesse caso de uma cerveja tradicional, ele sugere o oposto do que ele falou antes. Ele sugere inocular numa temperatura mais baixa, para que vagarosamente a levedura se acomode àquele meio e ela gere as suas reservas de nutrientes, que ela faça aquela primeira propagação mais lenta, ou seja, evitando aqueles problemas de ésteres, de álcool superior que eu falei, e depois se acomodando numa temperatura maior para a fermentação. Também é uma boa recomendação. Eu te confesso que eu já testei esses métodos, tanto um quanto o outro, e o meu paladar ele não é apurado o suficiente para eu perceber a diferença entre uma cerveja que foi fermentada sempre a 18 graus ou que foi fermentada inoculando a 16, mantida a 18 ou inoculando a 20 e fermentando a 18. Eu não tenho sensibilidade para isso. E eu acho que pouquíssimas pessoas têm. Eles só conseguem demonstrar os efeitos desse tipo de atividade em vias de laboratório, fazendo contagem, né? Trazendo equipamentos que verificam. Às vezes você tem um pontinho a mais ali de fermentação, né? Uma fermenta até 1010, outra até 1008, mas no paladar você acaba que não consegue ver tantas diferenças assim. É muito difícil. Embora os cervejeiros caseiros possam fazer isso movendo o fermentador para um espaço refrigerado, ou ajustando o controlador de temperatura mais frio, recomendamos ir contra essa abordagem. Olha, ele está meio que se contradizendo o que ele acabou de falar ali na frase anterior, né? O que ele fala? Primeiro, parece que ele deu um recado da indústria. Parece que a indústria se comporta daquele jeito, inoculando numa temperatura um pouquinho mais baixa, 16 graus, e fermentando a 20. E depois, na sequência, ele fala que, embora o caseiro possa fazer isso movendo o fermentador para o espaço refrigerado, ou seja, tirando a temperatura ambiente e colocando numa geladeira para baixar a temperatura, né? Ou ajustando o controlador de temperatura mais frio, pegando a tua geladeira e botando ali em 16 graus, recomendamos contra essa abordagem. Ele fala que talvez para o cervejeiro caseiro isso não faça diferença. Né, que isso aí talvez é um trabalho a mais que para o cervejeiro caseiro que faz lotes pequenos não tenha tanta diferença assim. Talvez no nível de indústria, o cara fermentando ali 1.000, 2.000, 15.000, 30.000 litros de cerveja, parece que essa abordagem tem um efeito prático melhor. Então a gente pode aí, talvez esquecer essas práticas e simplesmente fazer aquilo que é mais fácil para nós. Próximo. Espere até que o fermento não mostre mais atividades. Deixe o fermentador limpar naturalmente e depois empacote, envase a sua cerveja. Falando sobre a fase estacionária. Então, o que ele quer dizer aqui é para a gente não ter pressa, né? Muitas das pessoas têm uma pressa danada para ver a cerveja, para tomar a cerveja, né? E aí, depois que termina ali, viu que o airlock, por exemplo, parou de borbulhar, já quer envasar a cerveja logo em seguida para que ela ocorra o prime e logo assim beber. Né? Isso não é uma boa prática. Várias coisas acontecem nessa etapa final de clarificação, de limpeza da cerveja, de maturação, que são importantes que elas ocorram dentro do balde, dentro da presença da levedura. As leveduras processam
biocompostos que acontecem ali, que são ruins para a cerveja, elas reabsorvem esses compostos ruins. Elas ajudam a limpar a tua cerveja, né? Flocular e deixar a cerveja mais limpa, carregando menos levedura para a garrafa. E isso também vai aumentar a longevidade da tua própria cerveja envasada, né? Quanto menos levedura tiver na garrafa, mais vai ser a durabilidade da tua cerveja. Porque levedura em temperatura ambiente tende a produzir gosto de cogumelo, né? Gostos ruins aí na tua cerveja. Okay? Então não tenha pressa, terminou ali de fermentar, deixa a levedura se acomodar, né, tranquilamente, na mesma temperatura, ainda não faça o cold crash, deixa alguns dias ali para que ela naturalmente se flocule. É mais fácil a levedura se flocular numa temperatura mais alta. Passado isso, você pode fazer o seu cold crash e se preparar aí para fazer o invase. Sempre lembrando que é mais fácil você fazer o invase numa temperatura mais baixa possível, né? Ele faz menos espuma, dá menos trabalho, bem mais tranquilo. Ao usar o mosto contendo uma grande porção de açúcares não maltados ou utilizar maltes pouco modificados, é importante garantir que haja nitrogênio adequado no mosto para o desenvolvimento de fermentação celular adequados. Então, como é que a gente faz isso, né? O que ele está falando aqui? Se você usa trigo, aveia, centeio, puros, né, que não são maltes, eles grãos crus ou pouco modificados, que é difícil até de você achar isso daí, às vezes só se você faz uma malteação residencial, que ele é pouco modificável, é importante que tenha nutriente, nitrogênio como nutriente. E para você colocar esse nitrogênio, é importante que ou você coloque ele como um nutriente para a levedura, ou que você faça aquela parada de 50 graus centígrados, onde há a promoção do FAM, né? FAM-amino-nitrogênio, que vai ser um composto aí bom para a tua fermentação celular adequada por conta da presença de açúcares mais complexos, ok? Quando a gente faz essa parada também, tem algumas enzimas que acabam promovendo uma quebra melhor ali dos açúcares fermentáveis, facilitando a própria levedura fermentar. Pessoal, muito obrigado. A videoaula de hoje a gente vai encerrar por aqui. Tem mais um monte de coisa para passar para vocês, mas eu espero que vocês também me ajudem a dar continuidade, adquirindo os meus produtos, os meus serviços e, de preferência, fazendo assinatura aqui no meu curso de cerveja. Aqui está o meu link, cursodecervejaartesanal.net. Seja meu parceiro, me ajuda a continuar a trazer esse monte de conhecimento que eu estou aqui trazendo para vocês. Um forte abraço e até a próxima aula do Fabricar.